Eu queria que ele ia ficar de pé. Hoje ele fala. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar esse servo. Mais ainda, né? Porque já é abençoado. Vamos abençoar ainda mais. Para que Deus possa tomar ele aqui no rodete. Rodete não precisa de rodete não. Só na palavra já está bom. Amém? Deus, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento da tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, usa mais uma vez o teu servo. Através do teu Santo Espírito, Senhor. Ousadia, Pai amado, que a gente possa estar com ouvidos atentos, Senhor, à tua voz. Pai amado, que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E a gente saia daqui edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu saúdo a todos com a graça e paz do Senhor. Amém. Amém. Podeis sentar? Amém. É sempre muito bom poder trazer uma palavra do Senhor, poder ministrar uma mensagem. E existe algo no meu coração que essa semana eu participei, não todos os dias, né? Vai que a diretora do seminário está assistindo, mas essa semana teve uma semana teológica lá no seminário e com o tema, né? Formação ministerial, desafios e perspectivas. E graças a Deus, glória a Deus, eu senti no coração de que eu devia participar e eu coloquei como um objetivo de que eu deveria estar mais por dentro das coisas do seminário. E foi muito bom escutar sobre o que realmente importa dentro do ministério. A vida de oração, a vida, né, o que realmente deve ser cultivado. E ontem foi o encerramento. E eu escutei muitas verdades bíblicas, né? Quem pregou ontem foi o reverendo Robson Grangeiro. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú. E ele falando a respeito do que o vocacionado, aquele que está indo ao ministério, deve fazer. E ele falou sobre fazer mais do mesmo. E fazer mais do que o mesmo. E fazendo mais do mesmo, ele falou sobre a importância de não querer inventar a roda. De não achar que você vai inventar algo diferente, ou vai conseguir que Deus te use, ou vai ter uma intimidade maior com Deus sem estar praticando a oração, sem estar praticando a devoção diante do Senhor. Fazer mais do mesmo. E ele falou, o ministro, aquele que está servindo ao ministério, ele deve pedir a Deus, Senhor, primeiro o meu coração. Que eu fale às pessoas, mas fala primeiro ao meu coração. Senhor, que as pessoas tenham seus corações tocados, mas toca primeiro o meu. E é isso que eu quero pedir ao Senhor hoje. Senhor, primeiro o meu coração. Que essas palavras, que essa mensagem, que ela não seja nada. Que você saia daqui e esqueça. Esqueça que eu preguei. Esqueça que foi eu que vim aqui hoje. Mas que a palavra do Senhor fique no seu coração. E que Ele toque primeiro o meu. Que Ele toque primeiro o meu. Assim como Ele já tem tocado. Amém, irmãos? Amém? Porque convém que Cristo seja glorificado. Uma outra verdade é que, antes da gente entrar na palavra propriamente, existem várias etapas de vir e se disponibilizar a fazer algo, a servir a igreja de alguma forma. A primeira etapa é quando você tem vergonha, quando você tem alguma timidez, quando você diz não, eu não quero, eu não gosto, eu não vou. E Deus começa a te tratar, Deus começa a te colocar, a te dar oportunidade. E existe depois disso, depois que você já está
fazendo aquilo que o Senhor te colocou para fazer, seus problemas não acabaram. Seus desafios não acabaram. O desafio agora é continuar amando a Cristo apesar daquilo que você está fazendo. É amar mais a quem você serve do que o serviço. É muito fácil para quem já veio e para quem vem e prega, ou para quem vem e serve a igreja de alguma forma, é difícil começar. Mas depois que você começou, você começa a pegar o jeito, você começa a ter oportunidades e experiência, e você começa a saber como que as coisas funcionam. E é fácil amar mais a pregação do que por quem eu prego. É fácil amar mais estar aqui por estar, do que estar aqui porque eu devo servir a Cristo primeiramente. Amém? Eu quero amar mais a Cristo do que a pregação. Eu quero amar mais a Cristo do que o serviço. Eu quero amar mais a Cristo do que o ministério. É isso que eu quero fazer. Amém? Que o Senhor toque os nossos corações essa noite. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías 53, versículo 1. Amém. Amém? Amém, irmãos? Amém. Que diz assim, o 1 e o 2. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero louvar teu nome. Eu quero louvar, Senhor Jesus, pela tua palavra, louvar pelo teu santo evangelho. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, toque primeiro o meu coração nessa noite. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito toque a tua igreja, teu Santo Espírito toque a meus irmãos, Senhor Jesus. Meu Pai, que nós possamos ser tocados, que nós possamos te conhecer mais, que nós possamos sair daqui um pouco mais crentes, um pouco mais conhecedores da tua verdade. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. E amém. Bem, o tema da palavra de hoje é: nem tudo é o que parece. E é isso mesmo. Nem tudo é o que parece. Graças a Deus por isso, né? Eu sou muito observador. Essa é uma característica minha. Quer dizer, pelo menos é o que minha esposa diz, né? E como quase tudo... Aí, ô boizinho, tá vendo? Presta atenção. E como quase tudo no casamento, quase todas as vezes, se ela disse, eu concordo. E realmente eu sou bastante observador. Eu não sou fofoqueiro, tá? Eu sou observador. Às vezes eu paro num canto e eu vou para um outro planeta e começo a observar as coisas, eu começo a observar as pessoas e eu começo a observar como que as pessoas falam, como que as pessoas se expressam, como que as pessoas, falam de alguma coisa. E como que a pessoa se veste, como que a pessoa chega num canto, como que é a voz da pessoa, se ela chega e ela já fala alto. Tipo, a pessoa chega e já chega gritando. Você já sente, né? Quando a pessoa chega e já a voz dela é mais alta do que a de todo mundo. E eu sou essa pessoa. Sou uma pessoa que quando eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, ninguém me conhece também, porque eu fico calado. Eu fico no meu canto e fico só observando, tentando conhecer as pessoas, tentando decifrar as pessoas. E, consequentemente, obviamente, eu já fiz mau julgamento de algumas pessoas. Eu já prestei atenção num lugar que eu cheguei agora e eu já olhei para alguém e eu pensei uma coisa que a pessoa era totalmente diferente. Eu já olhei para alguém, talvez essa tenha sido a impressão que eu tive de Breno quando eu conheci ele pela primeira vez. Mentira, não foi. Tipo, eu olhei e disse, nossa, essa pessoa deve ser muito importante. Quando você está num lugar, você vai num médico,
chega uma pessoa bem vestida, chega uma pessoa num carro bonito, aí você, não, nossa, essa pessoa deve ser muito importante, porque olha a roupa dela, olha o sapato dela, olha o carro dela. Ou então, o contrário, né? No seminário, quando eu voltei para o seminário no ano passado, eu cheguei e você fica, poxa, aquela pessoa ali não deve saber muita coisa, não. Ela pergunta uns negócios que não tem nada a ver. Não deve saber nada, não. Aí, quando você senta para conversar, a pessoa sabe mais do que você, já leu mais livros que você, aí você... tá certo. Então, como é de se esperar, eu já errei feio, julgando os outros. Você não. Você é um livro aberto para mim. Quem não conhece uma história de alguém? Quem aqui não tem uma história assim? De alguém que chegou numa loja, numa concessionária, num shopping, e foi mal atendido porque estava com uma roupa simples, porque estava de sandálio, ou estava assim que nem Breno se veste, brincadeira. E a pessoa, o atendente, ou as pessoas ali, nem atenderam, não chegaram, nem falou boa noite. Não, só olhar e dizer, não, isso daí só está olhando mesmo, não vai comprar nada não. Quem nunca? Quem não tem uma história como essa? Ou talvez você foi mal atendido, ou foi ignorado, porque você foi para um lugar, para um restaurante chique, ou para uma loja chique, e você estava vestido simples. E ninguém te deu atenção. Quem nunca passou por isso? Né? Ou até mesmo, quem não tem, ou teve, um amigo que tinha um celular bem caro, um celular muito caro. Calma. Um celular bem caro, mas, na verdade, só o celular que era caro. A pessoa não andava a pé, não tinha... A pessoa com celularzão, iPhone 13, aí, bicho, liga aí para minha mãe, me presta teu celular, porque meu celular não tem crédito. Quem nunca viu isso? Ou uma pessoa que tem um celularzão, mas dividiu em 24 meses. Não diminuindo a conquista de ninguém, mas, enfim, é quase um carro. Então, nem tudo é o que parece. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente não vê nada. Mas, na verdade, aquela pessoa ali é o filho do dono do Manaíra Shopping. E você olhou e disse, isso aí é um doido. Ou o contrário. Às vezes você olha para alguém e você diz, essa pessoa é muito importante, é muito rica, tem muito dinheiro. Quando, na verdade, usa o dinheiro da avó para comprar roupa parcelada no cartão de crédito. Nem tudo é o que parece. Amém, irmãos? Sei que está um pouco difícil, mas vamos tentar vir para cá. Vai ser mais proveitoso. Amém? Vai dar certo. E diante disso, irmãos, das coisas não serem nem sempre como elas parecem ser, diante das pessoas não serem nem sempre como elas parecem ser, elas não serem aquilo que elas externam, aquilo que elas são por fora. Parece que a gente tem algo parecido com isso na história de Jesus. Parece que a gente tem alguém que julgou errado. Alguém que não viu aquilo que estava esperando, ou que viu mais do que aquilo que estava esperando em Cristo. Esse capítulo de Isaías é particularmente um capítulo que eu gosto muito. É um texto muito bonito. Isaías 53 fala sobre o servo do Senhor. Isaías, desde o capítulo 49 até o capítulo 55, Isaías fala a respeito do servo do Senhor. Isaías fala a respeito de um servo que o Senhor havia prometido ao seu povo. O povo de Israel tinha uma promessa. O povo de Israel
Depois que Deus tira eles do Egito, depois que Deus tira eles da escravidão, que passam anos no deserto, que chegam até a terra prometida, que conquistam aquilo ali, conquistam tudo aquilo ali, o povo começa a fazer as coisas erradas. Começando pela simples ordenança que Deus disse: não tenham amizade com nenhum povo da terra para onde eu vou mandar vocês. Expulsem todo mundo. Porque se vocês não fizerem isso, eles vão casar com as filhas de vocês, vocês vão casar com as filhas dele, e vocês vão adorar os deuses dele. E depois do povo desobedecer e fazer exatamente o contrário daquilo que o Senhor prometeu, o povo de Israel passava por vários momentos, né, por vários altos e baixos. Em momentos em que o povo era fiel e que obedecia a Deus e adorava a Deus. Em momentos que vinha um outro rei que não adorava a Deus, que era perverso. Então, Deus castigava o povo. E assim, o povo de Israel foi vivendo. Porém, Deus levantava dentro do seu povo os seus profetas. Deus levantava diante do seu próprio povo os seus profetas. Aqueles que representavam a boca de Deus. Era Deus no meio do povo, falando aquilo que Deus tinha, falando a mensagem de Deus. E havia uma promessa ao povo. Havia uma promessa de que haveria um que se levantaria e que restauraria o povo de Israel. Que traria paz de novo ao povo de Israel. Que traria aquilo que um dia eles foram. E durante esses capítulos, do capítulo 49 ao 55, Isaías fala a respeito deste um que viria. Deste servo que viria e que traria de volta a paz. Que traria de volta a comunhão do povo com Deus. Que traria de volta a glória do povo. E havia no povo de Israel expectativa. O povo, um pai passava para o filho e contava a história: filho, a gente era uma grande nação, a gente obedecia a Deus, mas a gente se perdeu, a gente adorou outros deuses e Deus nos destruiu, mas há uma promessa de que um dia haverá um que restaurará o nosso povo, que virá, que Deus levantará, assim como foi com Davi, que reinou com poder, com glória, que foi grande. Haverá um que será da linhagem de Davi, alguém que será filho de Davi e vai trazer as coisas como eram. Porém, o Senhor havia prometido. Porém, como é que Deus traz este servo? Como é que Isaías profetizou a respeito deste servo? Como é que Deus envia o seu servo? Deus enviou um menino. Nós sabemos que era a respeito de Cristo que Isaías estava falando. Mas como foi que Deus enviou Cristo até aquele povo? Deus enviou uma criança, um menino. Deus enviou àquelas pessoas um bebê. Mas, calma, nem tudo é o que parece. Este menino é o milagre de Deus. Este menino que Deus enviou ao seu próprio povo é o seu maior milagre. É seu maior milagre porque quem mais seria capaz de fazer caber dentro de tanta fragilidade, tanto poder? Quem mais seria capaz de fazer dentro de um bebê, de uma criança, toda a divindade de Deus? Esse menino é o próprio Deus. Ele é o milagre de Deus. É Deus saindo do seu trono de glória, e se tornando uma pessoa, sem deixar de ser Deus.
deixando apenas por um tempo a sua glória. Deus, em momento nenhum, deixa de ser Deus. Ele deixa o seu trono. E ele vem até nós. E Deus, que antes não cabe no universo, e Deus que antes usa da terra, assim como Isaías fala, usa da terra como tapete para os seus pés. O Deus que mediu os mares com as mãos, agora cabe dentro de um menino. Nem tudo é o que parece. Aquele menino é o milagre de Deus. E é por causa deste menino que Isaías diz: não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. E também é por causa dele que ele ainda diz: o povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, como um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Emanuel. Era um menino. Ele é o próprio Deus, Jesus Cristo. Era um menino. Mas naquele menino estava Deus conosco. Estava o Deus que abriu o mar, o Deus que guiou o seu povo por um deserto, com coluna de fogo, fazendo coisas grandiosas, grandes milagres. O Deus que trouxe o maná do céu, o Deus que não permitiu o seu povo passar fome, estava ali. O Deus de quem o povo teve medo, quando desceu sobre um monte e trouxe trovão, e trouxe nuvens, e trouxe uma voz que era como de um trovão, que fez o povo tremer de medo e dizer: vai, Moisés, porque a gente não tem coragem de ir. Agora, esse Deus estava ali entre eles. O Deus de quem eles ouviam falar, o Deus de quem eles ouviram a voz, estava ali. Estava ali entre eles. Era um menino. Mas esse menino era a expressão exata do ser de Deus. Esse menino era o próprio Deus aqui entre nós e no meio do povo de Israel. Nem tudo é o que parece. Irmãos, o que é que a gente espera quando a gente escuta, quando a gente imagina um homem que vai ser levantado por Deus, um homem que vai ser enviado por Deus para uma grande obra? O que é que a gente imagina? Como é que a gente imagina esse homem? A gente imagina alguém forte, alguém destemido, alguém talvez poderoso. É alguém que Deus vai levantar para fazer uma grande obra. Então é alguém que aguenta porrada, alguém forte, alguém bom de briga. Talvez, quem sabe, alguém que nunca vai perder. Porque foi Deus que levantou para uma grande obra. Pois é, não era diferente, não era muito diferente a imagem que o povo de Israel tinha quando Deus falava para eles que havia de levantar um servo, que havia de levantar um remanescente, que traria de volta ao povo de Israel a paz, que traria de volta àquele povo a glória, né, que traria de volta àquele povo aquilo que um dia ele já havia feito. O povo ouvia os profetas, ouvia Deus por meio dos profetas, e esperavam por um Messias guerreiro. Esperavam por alguém viril, alguém forte, alguém com a espada na mão, pronto para ir atacar qualquer nação. Alguém que chamasse atenção. Sabe aquelas pessoas, aqueles caras que chegam assim no lugar e chamam atenção? Tipo eu. Chega no canto assim. É verdade.
E a pessoa chama atenção porque é muito forte, muito alto, que fala mais grosso assim. Tipo eu, quando chego nos lugares. Era exatamente isso que eles esperavam. Não é muito diferente quando a gente escuta assim, Deus vai levantar uma pessoa, Deus vai levantar alguém e para tomar conta dessa obra, ou Deus vai te levantar para uma grande obra. Você já estufa o peito assim. Agora você vai ver o que é força. O profeta, indo na contramão disso, ele começa o capítulo 53 com duas perguntas retóricas, aquele tipo de pergunta que você não espera a resposta, aquela resposta que já está implícita. E duas perguntas retóricas com dois nãos implícitos. Duas perguntas que a resposta seria não. E ele diz assim, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É assim que Isaías começa, no capítulo 53, falar do servo de Jesus, do servo de Deus. Alguém que prega, mas as pessoas não dão atenção. Alguém que demonstra o braço do Senhor, mas as pessoas não creem. Mateus diz que alguns fariseus que ouviam a Cristo criam nele. Fazia sentido aquilo que Cristo estava falando. Criam nele. Porém, não o seguiam, porque tinham medo de perder os seus cargos na sinagoga. E Mateus diz, porque estes amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isaías então apresenta o descaso feito ao servo do Senhor. Parece que o homem de Deus, o servo de Deus, aquele que Deus enviou para uma grande obra, o servo que traria de volta a paz, o servo que faria com que as pessoas que andaram em trevas sentissem que agora estão vendo uma grande luz, prega e as pessoas não escutam. Parece que esse servo não se encaixa no nosso perfil de grande homem de Deus. Parece que esse servo não se encaixou também no perfil das pessoas que escutaram Isaías, do povo de Israel. Porque eles procuravam um outro tipo de Messias, diferente daquele que Isaías estava apresentando. No entanto, o que é que eles encontraram quando olharam para Cristo? O que é que eles encontraram quando olharam para Cristo ali? Eles viram um homem como um deles. Pior do que isso, eles viram alguém que não se parecia com eles. Eles viram alguém que não tinha os mesmos objetivos que eles. Alguém que, diferente deles, queria a glória de Deus, e não a dos homens. Eles buscavam um glorioso guerreiro, alguém forte. Mas encontraram um carpinteiro. Um carpinteiro simples e comum. Eles buscavam um Samuel e encontraram um Jonathan. Tipo isso. Samuel. Aí, chega para mim. Eles procuravam um rei. Alguém que os governasse. E encontraram em Cristo um servo. Eles procuravam um rei. E encontraram um Cristo que lavava os pés dos seus discípulos. Eles encontravam alguém que oprimisse o povo que estava dominando ele. E encontraram um Cristo que disse, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Mas calma, depois disso,
Nem tudo é o que parece. Este simples carpinteiro era, na verdade, o Criador de todas as coisas. Este simples homem, este servo, era, na verdade, o Rei de todo o universo. Aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Aquele por meio de quem tudo que existe, existe. Aquele que sem ele, nada do que a gente vê existe. Existiria. Este simples servo, este humilde servo, o Jesus do lava-pés, era apenas o Rei de todo o universo. As suas mãos eram fracas. Não havia nenhuma força que chamasse atenção. Mas é a respeito dele que Isaías diz: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Também é a respeito dele que a sua voz talvez não fosse bonita, nem alta, nem chamasse nenhuma atenção, nem promovesse que aquele que escutasse aquela voz o seguisse, o obedecesse. Mas é a respeito da sua voz que Isaías diz: é Ele. Ele é aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial. E a todas chama pelo nome. E tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. A sua voz não chama atenção. As pessoas escutam a sua voz e dizem: quem creu na sua pregação? Quem deu crédito? Mas a voz dele é a voz desse homem que chama cada estrela pelo seu nome, e tão grande é o seu poder que as estrelas têm que ir. Bem, eu trabalho com meu irmão, com meu primo, com meu avô, com meu tio, com minha avó e com Carla. E quando Samuel ou Lucas e Carla me chamam, eu digo: daqui a pouco eu vou. Ou diz assim: faz isso aqui. Eu não, faz você. Faz você, você não tem mão não? Você está pensando que eu sou empregado? Sou empregado seu não. Vocês podem estar num canto da farmácia e eu estar no outro. Pode gritar, vou não. Mas quando eu ia falar o cabeça branca, né? Mas, enfim, referências mundanas. Mas quando seu Lula fala baixinho no canto, o John, sai da frente. Senhor. É porque é diferente de Samuel e Lucas. Ele tem poder, né? Se for diferente de Samuel e Lucas, ele pode fazer coisas que eles não podem. Pode simplesmente chegar e dizer: não venha mais. Assim é com a voz desse homem, que quando chama as estrelas, se eu chamo, elas me ignoram e dizem: você está pensando que eu sou seu empregado? Mas quando ele chama, tão grande é o seu poder que nenhuma delas ousa não ir. Tão grande é o seu poder que todas elas estão lá. Nem tudo é o que parece. Irmãos, qual é o vencedor, o campeão que perde? Nunca será. Qual é o vencedor
que recebe o título de vencedor, que recebe a taça do Mundial, mas porque perdeu. Quem é esse vencedor? Quem acreditaria, se fôssemos nós lá, quem acreditaria no Filho de Deus, naquele que diz ser o Filho de Deus? Quem acreditaria nesse Filho de Deus morto? Quem acreditaria no Filho de Deus vendo com seus próprios olhos ele morto? Quem continuaria a balançar aquelas palmeiras e dizer: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, assim como aquelas pessoas, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e aquelas pessoas estavam dizendo isso? Quem continuaria a falar isso? Vendo agora um homem morto numa cruz. Um homem sofrido e torturado, morto numa cruz. Que filho de Deus é esse? Que filho de Deus é esse? Que Deus encarnado é esse que morre numa cruz? Que homem vitorioso é esse que perde? Quem continuaria crendo nele? Quem continuaria lembrando das suas palavras e crendo? Assim fizeram os discípulos. Eles ficaram tristes. Eles viram seu mestre morto e o que Pedro fez? Pedro olhou e disse: eu vou voltar a pescar. Ele morreu. Eu vi ele fazendo coisas, eu vi ele ressuscitando mortos, eu vi ele multiplicando o pão. Mas ele morreu. Quem pode julgar Pedro por sua atitude? E ele vai e ele, vou pescar. Mas calma, nem tudo é o que parece. Pois a fraqueza de Cristo exposta ali naquela cruz era, na verdade, a força do amor de Deus por nós. Nós olhávamos para ele e o víamos como um perdedor, como um derrotado. Nós olhávamos para ele e, assim como Pedro, achávamos que ali era o fim. Toda aquela jornada, seguindo a Cristo, tinha acabado. E talvez aqueles barcos que Pedro deixou lá, abandonou, aquelas redes, talvez tenha sido uma burrice ter deixado tudo lá. Porque ele morreu. Ele não estava mais lá. Mas, na verdade, é que ali não era o fim. A verdade é que ali era apenas o começo. Porque nós olhamos para ele, ali, e dizemos: que pena, era tão bonzinho. Que pena, era um homem tão bom. Nós olhávamos para ele e dizíamos, assim como a multidão que escutou o Sermão do Monte, ali em Mateus 7, no final, e olhávamos para ele e dizíamos: ele não ensina como os fariseus ensinam. Existe autoridade nas suas palavras, mas que pena, morreu. Mas, na verdade, ali, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Nós vimos um menino que se tornou um homem, e um homem que se tornou um mestre, e um mestre que morreu. Nós vimos o Filho de Deus fazendo milagres,
Nós vimos o Filho de Deus multiplicando o pão, curando pessoas, ressuscitando o morto. E nós não entendemos que Cristo é o maior milagre. Nós olhamos para a sua morte e pensamos, é o fim de todas as coisas. Mas nem tudo é o que parece. Porque enquanto ele estava sendo castigado, nós estávamos sendo libertados. Porque enquanto ele estava morrendo, nós estávamos voltando à vida. Porque enquanto ele estava sendo preso, aprisionado e torturado, nós estávamos sendo libertados. Livres. Nós olhávamos para Cristo e não encontrávamos o Rei poderoso, o Rei de todo o universo. Mas ali naquela cruz, ele coroava a sua glória. Ele demonstrava o seu poder. Ele escancarava o seu domínio sobre todas as coisas, porque nenhum trono de glória o impediu de vir até nós. Nem um trono, nem a morte o impediu de chamar para si um novo povo. Nós olhávamos para ele, nós víamos o seu rosto sujo de sangue, e não havia poder nenhum ali. Na verdade, o julgamos como pobre e coitado, quando na verdade ali, com seu sangue, Cristo comprou para si mesmo gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Nós olhávamos para ele e víamos o derrotado, mas nem tudo é o que parece. O Cristo derrotado estava comprando para si, pagando a oferta necessária, a oferta que ele mesmo, como Deus, havia estipulado, uma oferta perfeita e sem mácula. Na verdade, no momento de perda, no momento de morte, Cristo só tinha vida. Porque ele estava comprando para si um novo povo. Ele estava cumprindo a sua promessa. Ele estava trazendo a paz. Ele estava fazendo um povo que um dia se perdeu voltar. Um povo que um dia havia se desviado dos caminhos de Deus. Um povo que antes odiava a lei de Deus. Ele estava fazendo com o seu sangue esse povo ser remido, esse povo ser justificado, esse povo voltar a amar a Deus. Nem tudo é o que parece. Nós o vimos morto, sem vida, e dizemos, acabou. Nós olhamos para Cristo morto e dizemos, acabou. E quanto a isso, a essa nossa afirmação, Cristo disse, realmente acabou. Realmente acabou, porque ali onde as pessoas eram escravas do pecado, acabou. Não há mais escravidão do pecado para aqueles que estão em Cristo. Ele disse, acabou. É possível hoje ser aceito por Deus, porque eu morri. É possível ter paz com Deus, porque tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. O perdido foi achado ali. Aquele que não era povo, ali foi comprado como povo, como nação santa, como geração eleita, como sacerdócio real, ali. Nem tudo é o que parece. Ali, Cristo concorda conosco e diz, acabou. Vocês não precisam mais ter medo da morte. Acabou. Porque na sua morte,
nós vimos que nem a morte foge do domínio de Cristo. Na sua cruz, nós vimos que até a morte é um instrumento que Cristo usa. Até a morte, diante de Cristo, é apenas um instrumento. Acabou. Acabou, porque o crente não vive mais com medo da morte. O crente não vive mais com medo da condenação diante de Deus. Porque Cristo acabou com isso. Ali, no seu momento de maior dor, ali naquela cruz, Ele nos garantiu tudo isso. Ali naquela cruz, irmãos, na sua morte, na sua perca, na verdade, Ele teve o maior ganho. Porque, por ter se esvaziado, por ter obedecido, por ter morrido uma morte de cruz, por ter se humilhado, Cristo hoje é digno do mais alto nome. Do nome que está acima de todo principado, toda potestade, porque o Pai o deu esse nome. Porque o Pai o deu um nome que está acima de todo nome, porque Ele veio, Ele morreu. E não só morreu, mas Ele ressuscitou. E diante disso, o profeta Isaías ainda termina o capítulo 53 e diz: depois de seu trabalho, ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, nós temos falado nas terças-feiras sobre a igreja. E o que é a igreja? A igreja somos nós. É isso que a gente escutou. A igreja somos nós. E a igreja é formada de gente diferente. De gente que antes se desconhecia e agora descobre que é irmão um do outro. Gente de famílias diferentes aqui, mas descobre que faz parte da mesma família. Porém, a igreja está longe de ser uma família perfeita, porque nenhuma família é. A igreja está longe de ser uma família sem defeitos, porque nenhuma família é. Mas a respeito dessa família, a respeito desse povo imperfeito, a respeito desse povo que peca, a respeito desse povo que erra, nem tudo é o que parece também. A respeito desse povo fraco, que antes não era ninguém, e agora recebe o título de povo de Deus. Entenda, você está perdido numa cidade chamada Bahia. Não tem destaque nenhum, ninguém no mundo sabe que você existe. Mas aqui, você é promovido a povo de Deus, a igreja do Senhor. Aqui, escondido. Não é nem numa igreja grande, de destaque da cidade. É aqui. Porque nem tudo é o que parece. A esse povo, o profeta diz que Cristo, depois do seu trabalho, depois da sua morte, vai olhar e vai se sentir satisfeito. Satisfeito porque o justo justificou a todos eles. Porque nós podemos chegar diante de Deus, nós podemos amar a Deus, porque nós somos feitos justos. Cristo nos justificou. Mesmo sendo imperfeitos, mesmo caindo. Filhinhos, não pequeis. Não pequem, irmãos. Mas se vocês pecarem,
Cristo é vosso advogado. Foi isso que João disse na sua carta. Não pequem, odeiem o pecado, porque foi do pecado que Cristo livrou vocês. Vocês estão livres da escravidão do pecado. Mas a gente ainda não estamos livres da presença do pecado. O pecado está ao nosso redor. As tentações nos cercam. Não pequem. Não amem o pecado. Mas se vocês pecarem, se vocês caírem, vocês têm em Cristo um advogado. Vocês têm em Cristo um justificador. Irmãos, essa é a mensagem do Senhor. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem que nós devemos colocar a nossa confiança. A confiança de que Deus usou, de que Deus veio até nós como um menino. Que Deus falou em nosso meio como um homem. Que o Filho de Deus, aquele que não tem começo nem fim de dias, morreu. Que o Filho de Deus, aquele que chama as estrelas pelo nome, morreu, sofreu, mas ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, hoje eu posso viver. Porque enquanto Ele morria, enquanto Ele era castigado, eram os meus pecados e os seus pecados castigados nele. O seu castigo nos trouxe a paz. As suas pisaduras nos curou. Essa é a nossa confiança, irmãos. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa esperança. A esperança daquele que veio, que foi, mas que disse que voltaria para buscar a sua igreja. A igreja que Ele comprou para si mesmo. A igreja que Ele justifica. A igreja que Ele santifica. Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança, irmãos. E para concluir, Jesus não correspondeu ao perfil esperado de rei. De todos os que viram Ele. E também não corresponde ao nosso perfil, ao perfil que nós colocamos, que nós imaginamos de um rei poderoso. Quando ouvimos falar dele. Pois era necessário que ele se fizesse o menor, para receber a honra do maior. Era necessário que ele padecesse para que nós pudéssemos ter vida. Quem o viu nunca diria que diante dele estava o Senhor de todas as coisas. Quem viu a Cristo com seus próprios olhos não diria que estava diante de Deus. Não diria que estava diante do Rei de todas as coisas, se o Espírito Santo não os tocasse. Não diria como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se o Pai não o revelasse, não diria. Porque não havia nele formosura, não havia nele beleza, não havia nele nada na sua aparência que chamasse a nossa atenção. Mas quem o vê, quando ele voltar novamente, de joelhos dobrados, não terá dúvida, e só poderá dizer, Ele é o Rei. Ele é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é Rei, o Senhor, Cristo é o Senhor de todas as coisas. Nem tudo é o que parece. Que Deus abençoe a igreja.